Voltamos com o último bloco do nosso programa. Discutimos hoje a economia enquanto ciência, as aplicações econômicas, com a presença do professor Aloysio Araújo, que é da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, com a professora Ceci Joruá, do Laboratório de Políticas Públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e com o professor Luiz Carlos Prato, que é lá do Instituto de Economia da UFRJ. Eu já agradeço a presença de vocês aqui no programa e quero deixar um lembrete para você. Nós vamos aqui explorá-los devidamente, nos fornecendo depois indicações de livros ou sites onde vocês possam saber mais sobre o assunto, num nível acessível a vocês, é claro. Eles nos vão dar essas informações e elas estão lá em www.tomeciencia.com.br. Ali em Saber Mais vocês ficam tendo a possibilidade de aprofundar o estudo, já que aqui a defesa é unânime. Temos é que estudar e aprofundar sempre os nossos conhecimentos. Bem, vamos para a rodada final propositiva. Damas primeiro, Ceci. Certo. Em homenagem. Todos nós concordamos que o Banco Central deva ter autonomia operacional. A qualidade de competência é muito difícil de ser julgada, porque o economista ou o advogado ou administrador formado em Chicago, ele é muito competente. E aquele formado na Universidade de Paris ou de Berlim também é muito competente. E eles vão pensar diferente, certamente, porque são visões distintas de sociedade. Quer dizer, eu venho defendendo que nessas situações complexas, como é o caso da economia brasileira, o Banco Central, particularmente no que concerne às decisões sobre taxa de juros, o Conselho de Política Monetária, Copom, ele deve ser formado não só por técnicos do Banco Central, ele deve ter a participação da sociedade. Eu defendo que haja ali 2 representantes dos empresários e 2 representantes dos trabalhadores. Sempre que trabalhadores e empresários estiverem de acordo, o governo não precisa nem opinar. Sociedade fechou, consenso social, governo obedece. Sempre que eles divergirem, os votos do governo serão majoritários e vão definir qual a decisão que é melhor naquele momento. Defendo também que taxa de juros, o nível de taxa de juros que nós praticamos nesses últimos anos, e já foi pior, os últimos anos, digamos, a partir de 2009, elas são muito elevadas comparativamente aos outros países do mundo desenvolvido, né, que é o mundo onde compete. Quando se fala em competitividade, essencialmente é lá, naquele mundo desenvolvido e em alguns países do Oriente. Ora, essa taxa de juros ela é absurdamente elevada e ela não é um bom remédio para conter a inflação. Porque o crédito privado, crédito às famílias, o crédito às empresas, depende muito mais de taxas bancárias ou de taxas internacionais do que da taxa Selic. Na verdade, a taxa Selic, e outro dia o ex-presidente do Banco Central, há um tempo atrás, fez um artigo muito bom, onde ele diz que a taxa Selic não é o meio melhor para controlar a inflação. Na verdade, a taxa Selic é decidida nos mercados secundários dos títulos da dívida pública, onde os bancos e as unidades econômicas que têm capacidade operacional de juntar uma grande massa de dinheiro, onde elas decidem se querem ou não comprar os títulos do governo, renovar os títulos de dívida pública e a que preço elas aceitam fazer aquilo. Digamos, são os agentes privilegiados e que determinam a taxa Selic. Quer dizer, só para fechar, para a gente poder dividir. Então, eu acho que nós teríamos que ter uma taxa, esta taxa Selic, ela deveria ser de, no máximo, 1 ou 2% acima dos patamares internacionais. Ela não pode ficar ao sabor de circunstâncias aleatórias. Bem, vamos então às outras opiniões dos nossos convidados. Quem quer começar aí? Alguma preferência? Eu acho que não tem muita coisa a falar sobre taxa de juros. Eu acho que é uma coisa um pouco específica pela natureza. Ou mesmo sobre a economia, mais ampla. Eu acho, em última instância, achei interessante o programa, porque ele abriu espaço
para se debater a complexidade, por um lado, dos temas envolvidos, tratados pela economia, por outro lado, sob muitos aspectos, envolve técnica e bom senso. Quer dizer, dá para a gente trabalhar com esse conjunto de situações. Agora, em última instância, você vai ter diferente abordagem, faz parte da regra do jogo. Em sociedades democráticas, o que vai definir qual é a política econômica que vai vigorar no longo prazo é aquilo que a sociedade escolher. E ela faz através do sistema eleitoral, faz parte da regra do jogo. Então, nós, quanto economistas, temos que nos sujeitar a restrições de natureza econômica e as restrições de natureza política. Não há nada ruim de você ter restrições políticas, faz parte da regra de uma sociedade democrática. A questão de carga tributária, por exemplo, que é uma das discussões que nós estamos tendo, eu entendo que a carga tributária poderia ser melhor distribuída, aliás, deveria ser melhor distribuída. Ela é muito regressiva no Brasil. Agora, eu não estou convencido que a sociedade brasileira quer uma carga tributária mais baixa. Porque o que significa querer uma carga tributária mais baixa? Significa querer abrir mão de determinados serviços. E hoje a sociedade brasileira não quer. Quando alguém diz o seguinte, eu quero uma carga tributária mais baixa, mas não abro mão na maneira da aposentadoria por tempo de serviço, de determinados tipos de serviços de natureza social, etc. Médico, social. Etc. Eu, na verdade... adendo a você. E a chilena também não. Os estudantes estão na rua pedindo universidade gratuita. Tudo bem, mas falando no caso do Brasil, eu não estou convencido que a sociedade hoje quer isto. Diferente da sociedade americana, que diz o seguinte, eu não quero o médico, eu quero uma carga tributária mais baixa. Não é isso que a nossa sociedade diz hoje. Bem, vamos dar o espaço aqui para o professor Luiz dar também as opiniões dele. Olha, eu acho o seguinte, a taxa de juros no Brasil é muito alta, mas é muito difícil a gente ter mecanismo para diminuir a inflação. A gente tentou muito congelamento, não deu certo, então a gente tem poucos mecanismos, eu acho que tem que trabalhar para ter uma taxa de juros menor e um câmbio melhor. A única alternativa que eu vejo, o Prado tem razão, que é difícil você cortar tributos no Brasil, mas a gente pode fazer uma reforma tributária, melhorar e principalmente indicar para a sociedade que sistemas de aposentadorias muito lenientes levam a inadimplências de países, né? Grécia e... A Alemanha está relativamente bem, a Grécia está em parte por isso. Então, a gente passa necessariamente para a retomada de algumas reformas que tem se falado, inclusive esse governo tem falado de várias reformas interessantes. Diminuir um pouco os certos benefícios de pensões, que estão exagerados no Brasil, tem 1%, 2% acima dos outros países semelhantes que o Brasil. É um gasto que é difícil de justificar e aperta. Tem uma carga tributária na indústria, por exemplo, muito alta, devido em parte a isso. A gente podia fazer certas reformas desse tipo. Eu acho que nós podíamos caminhar muito na melhoria da nossa infraestrutura, porque isso aí onera a nossa indústria, onera o nosso setor econômico. Eu acho que a gente pode abrir concessões. Só para simplificar, seriam estradas, vias, a gente podia abrir as concessões, as ferrovias. Nós temos muito poucas ferrovias na nossa malha viária. Então, nós temos vários portos, aeroportos, não só para as Olimpíadas, mas em geral, assim, que tornar o Brasil mais eficiente. O Brasil, comparado mesmo com a Índia, qualquer outro país, tem uma malha viária muito precária. Isso aí aumenta muitos custos. Então, a gente não pode deixar de encarar dessa forma. Isso é forma de ganhar padrões de eficiência maiores. E, por último, eu gostaria muito de falar uma coisa que a gente tome ciência, né, eu me identifico muito, eu acredito muito em ciência, muito em educação. Eu acho que se a gente ganhar novos patamares de educação, né, a gente vai ter uma tecnologia melhor, ser mais competitivo industrialmente. A gente tem alguns exemplos, tem Embraer, por quê? Porque se investiu uma escola de engenharia em São José dos Campos, né? Primeiro aqui no Rio, depois em São José dos Campos. Se a gente fizer outras iniciativas desse tipo, melhorar o nosso sistema de ciência e tecnologia, nós vamos ter outros exemplos favoráveis como esse. Isso é extremamente importante, porque pode ser que o ciclo de commodities não seja tão favorável no futuro. Agora está até bom, é difícil conta para uma coisa que está dando preço alto, mas tem consequência negativa. Tá? Se a gente desmontar outros setores até mudou de nome para ciência, tecnologia e inovação, aí tentativa de melhorar. Eu acho que são caminhos que a gente tem que... A educação infantil, eu acredito muito, porque se não tiver educação infantil,
os estudantes não conseguem nem atingir patamares mais avançados, então se tem uma mão de obra muito desqualificada, é difícil competir com a China, que tem a mão de obra muito boa no setor têxtil. Esse é um dos componentes da competitividade dos países. Então, acho que a gente tem que ter uma visão assim muito ampla, porque é muito bom o momento que nós estamos de valorização cambial, devido ao alto preço de commodities, mas as coisas podem mudar e a gente não pode destruir as outras partes da economia. Temos que pensar para frente. E eu acredito muito em educação e tecnologia e ciência, principalmente, tanto em economia como, em geral, em outras áreas. Bem, e fica, então, essa mensagem do professor Aloysio, que é um estímulo à busca do conhecimento, também da sua parte, como nós citamos aqui, lá dentro do site, pode ser visto, né, no www.tomeciencia.com.br, um pouco de indicações sobre o tema. Procure estudar, procure evoluir, e assim a gente vai poder melhor avaliar a situação econômica do país, que, como disseram aqui os nossos convidados muito bem, depende também do voto de cada um de vocês. Até a próxima, então. Um grande abraço.